suspensão da CNH, como ela ocorre, por que ela ocorre, por quanto tempo ela ocorre. Vamos entender um pouquinho hoje sobre o processo de suspensão da habilitação. A CNH pode ser suspensa por dois motivos, ou pelo acúmulo de pontos, ou porque você cometeu uma infração muito que sozinha, independentemente de quantos pontos você possua na CNH, vai suspender a tua habilitação, que são as chamadas multas suspensivas, ou autossuspensivas ou mandatórias, certo? Quando nós vamos falar aqui do acúmulo de pontos, até 2021 nós tínhamos um prazo fixo. Um prazo fixo em quanto? Em 20 pontos. Um detalhe, não era 20 pontos para ter na habilitação. Com 20 pontos já se abre o processo de suspensão da CNH. Em 2021, nós tivemos o que se noticiou muito nos noticiários, Jornal Nacional, televisão, 40 pontos, certo? Bolsonaro aumentou o limite para 40 pontos. Não é bem assim na prática, certo? O que nós temos hoje, certo? É um limite variável. Por que variável? Porque depende. Depende de quê? Depende se você tem ou não multas gravíssimas no teu histórico. Quais são as multas gravíssimas? Multas de 7 pontos, que não sejam suspensivas, certo? Esse é um detalhe muito importante. Então, você pode, dentro da tua habilitação, atualmente, ter 39, 29 ou 19 pontos, ok? O que vai determinar se você vai ficar em um ou em um outro patamar é a existência ou não de multas de 7 pontos, multas gravíssimas que não sejam suspensivas, porque a gente ainda vai falar disso mais para frente. Então, se você não tem nenhuma, zero multas de 7 pontos, você pode ter 39. Se você tem uma multa de 7 pontos, você pode ter apenas 29, com 30 já abre o processo. Agora, se você tem duas ou mais multas de 7 pontos que não sejam suspensivas, o teu limite cai para 19, certo? Então, é um limite variável. Lembrando que esse limite, ele se aplica ainda aos casos de eventuais situações de extrapolação do limite de pontos anteriormente à entrada em vigor da nova normativa. Como o órgão tem, muito importante, um prazo de 5 anos para abrir o processo de suspensão da CNH, um prazo prescricional, então estamos no limite, mas ainda existe a possibilidade de você, motorista, receber uma carta informando sobre a abertura do processo de suspensão referente a multas ocorridas lá no ano de 2021. Ok? Passado isso, existe alguma exceção a esse limite variável? Existe. Qual é a exceção? A exceção ao limite variável se dá para motoristas profissionais. Motoristas profissionais, entenda-se motoristas que possuem o EAR, exerce atividade remunerada na habilitação. Ah, é só para caminhoneiro? É só para motorista de Uber? Não. Você precisa apenas ter o EAR na CNH para ter jus ao limite superior. Esse limite superior é 39. Então, na prática, quem tem o EAR na CNH, para quem não sabe onde olhar, fica no verso da habilitação, no campo de observações, o teu limite acaba sendo a maior do que os demais. Então, você pode ter 2, 3, 4 multas de 7 pontos. O que não pode é extrapolar o limite de pontuação, certo? Extrapolou o limite de pontos. A tua CNH é bloqueada na hora? Não. Precisa ocorrer o devido processo legal, que a gente ainda vai falar disso. Então, vou apagar para a gente conseguir enxergar um pouquinho. Lembrando que esses 5 anos do prazo prescricional, ele vale tanto para multas, para acúmulo de pontos, como para multas suspensivas. Um detalhe importante, por quanto tempo vão ter a habilitação suspensa por acúmulo de pontos? O prazo, ele é um prazo também variável. Então, o prazo é de 6 meses até 1 ano. E quando eu falo de multas suspensivas? Bom, quando eu falo de multas suspensivas, a resposta não é tão simples. A regra geral,
é que seja de 2 a 8 meses. Porém, existem situações de legislações específicas, como é o caso das multas de lei seca, que o prazo é fixo em 12 meses. Por isso que quando alguém recebe uma multa de lei seca, sim, a penalidade é muito maior do que as demais. E não tem isso de aplicar menos ou aplicar mais. Ou vai ser aplicado por completo, ou não vai ser aplicado, ok? Então, o que são essas multas suspensivas? Uma multa suspensiva, ela na prática, ela também é uma multa gravíssima. Então a gente não existe essa categoria suspensiva. É por isso que muitos motoristas acabam sendo prejudicados, porque eles olham a informação lá na notificação de que é uma multa gravíssima e por isso acham que só vai somar 7 pontos. Mas não se engane. Se a sua multa tiver caráter suspensivo, não vai somar pontos. Lembra que eu disse aqui que não somaria? Por quê? Nós temos dentro do direito o que nós chamamos do princípio do non bis in idem. Então, você não pode ser duplamente punido pelo mesmo fato. Não pode somar pontos na tua CNH e o órgão ainda abrir um processo de suspensão para ti, ok? Quais são essas multas suspensivas? Essas multas que sozinhas suspendem a tua CNH? Lei seca. Então, recusar ao teste do bafômetro, dirigir sob a influência de álcool, realizar manobra perigosa, empinar a tua motocicleta, exceder o limite de velocidade acima de 50%, andar sem capacete, passageiro sem capacete, forçar ultrapassagem, que é uma espécie de ultrapassagem perigosa, são alguns exemplos que geram, certo, a suspensão da habilitação. E nesses casos, a gente vai ter então a possibilidade de recorrer, seja no acúmulo de pontos, seja nas multas suspensivas. Como é que funciona esse processo de recurso? Quando a gente fala de suspensiva, nós temos os recursos da multa e depois nós entramos, ou ao mesmo tempo, nos recursos do processo de suspensão. Seja o processo de acúmulo de pontos, seja um processo por multa suspensiva, nós temos, no mínimo, 3 oportunidades de defesa, que é a defesa prévia, a jare e o CETRAN. Ah, eu preciso de advogado para recorrer? Não, você não precisa. Eu aconselharia você a recorrer sem advogado? Talvez não. Por quê? Principalmente quando nós estamos falando de processo de suspensão, nós já temos aqui uma discussão mais voltada a questões burocráticas e técnicas do processo de suspensão. Então, existe inclusive o entendimento massivo dos órgãos de trânsito, no sentido de que não caberia mais aqui no processo de suspensão a gente discutir situações que envolvam as multas originárias, por uma questão de preclusão. Tem como driblar isso, certo? Mas se você for simplesmente para a defesa, sem justificar e tentando argumentar que não acha justo, não vai rolar, não vai acontecer. Lembrando que a tua habilitação, ela só pode ser bloqueada ao final de todo o processo. Então, se você está recorrendo, se você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos recorrendo, você dirige tranquilamente sem nenhum tipo de problema. Então, é por isso que você precisa entender primeiro qual é a multa ou multas, se você estava eventualmente dirigindo, pois existe a possibilidade de indicação, mesmo fora do prazo do real condutor. E, claro, identificar irregularidades não só nas multas originárias, nos procedimentos das multas originárias, mas também no próprio processo de suspensão da CNH. E o meu nome é Laurine Brandeburski, advogada sócia aqui da Promultas, e espero, claro, ter lhe ajudado hoje.